Bom dia ainda? Eu não almocei ainda. Vocês já almoçaram? Bom dia! Tudo bom, gente? Quem tá comigo aqui? Estamos aqui, Nutri! Oi, gente! Bom dia, bom dia! Daqui a pouco tem almoço aqui. Alguém tá almoçando aí? Me conta! Olá, olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar como controlar a vontade de comer doce. Vou passar para vocês 10 passos, 10 itens, 10 estratégias para que você consiga entender por que você tem tanta vontade de comer doce, o que isso acontece, como isso impacta a sua vida, quais são as consequências metabólicas, lembra? Nós estamos na nossa semana, né? Prevendo aqui a nossa semana emagrecedora metabólica que irá acontecer, então todos os conteúdos são voltados para que você tenha total conhecimento de como isso interfere no teu processo de emagrecimento, saudade, né, de saudabilidade e etc, ok? Fazendo abóbora com coco? Olha só, hein, Eliane? Que delícia! Tá almoçando? Já almoçou? Ótimo! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A proposta hoje para vocês aqui é trazer um conteúdo de relevância. Esta live vai ficar salva. Todas essas lives que nós estamos tendo, e segunda-feira tivemos ali os 7 alimentos que travam o seu metabolismo. Ontem falei para vocês de 7 formas de estar melhorando a questão das dores articulares, quais são os alimentos que você tem que colocar em qual quantidade. E essas lives todas estão ficando salvas no Elaine Nutriflix. Então você entra no Elaine Nutriflix e está salvo lá, ok? Ninguém perde nada. Quer rever, quer compartilhar? Me ajuda fazendo isso, tá lá na página do Elaine Nutriflix, a opção para você estar compartilhando com quem vocês quiserem. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, ok? Bom, para quem chegou agora e não me conhece, eu sou Elaine Cristina, nutricionista, e eu estou trazendo para vocês conteúdos de relevância de forma que você aprenda como acelerar o metabolismo, e hoje, em especial, é uma live onde eu vou te ensinar 10 passos, 10 estratégias para combater a vontade de comer doce. Eu emagreço mulheres e homens que não conseguem emagrecer sem passar fome, comendo comida gostosa de verdade, ensinando como seus hormônios podem trabalhar a seu favor para você ter emagrecimento e longevidade. Com conhecimento científico, sem achismo e sem terrorismo. Então essa é a base do conhecimento que eu vou passar para vocês hoje. Sejam muito bem-vindos, ok? Então vamos lá. Vamos começar? Deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. Ai, Nutri, que vontade que eu tenho de comer doce. Que vontade que eu tenho, Nutri, de estar comendo um doce e eu não sei o que fazer. Nutri, essa vontade de comer doce aparece à tarde. Eu não consigo me controlar. Eu vou bem até as 4 horas. Quando chega ali 5 horas, 6 horas, é uma vontade de comer doce. Nutri, eu tenho vontade de comer salgado. Doce até não me incomoda, mas o salgado, que vontade de comer um salgado. Nutri, eu não consigo me controlar. Quando eu fico triste, eu tenho que comer um doce. Quando eu fico chateada, eu tenho que comer um doce. Nutri, eu sou uma formiga, adoro doce. Na minha casa todo mundo come doce, toda a minha família come doce. Nutri, eu não sei como diminuir a quantidade de doce. Eu não sei se eu consigo ficar sem o açúcar do meu café. Todas essas informações vêm de vocês. Tudo isso eu ouço de vocês. Por conta disso, eu preparei um conteúdo hoje muito importante para que você entenda. Será que tem que ser assim mesmo? Será que realmente essa vontade de comer doce é algo atrelado à condição emocional? Será que é só isso? Será que comer doce está ligado a algo mais? Será que comer doce tem a ver com alteração hormonal, TPM, menopausa? Será que o que acontece de fato? Por que sentimos tanta vontade de comer doce? Por que é tão difícil, dentro de tudo que uma proposta de saudabilidade te traz, tirar o açúcar? Por que parece que quando a gente fica sem o açúcar, está faltando algo que é muito importante, que chega a dar até um desespero, que você tem vontade de abrir a despensa e pegar qualquer coisa doce?
Por que será que isso acontece? Por que será que isso pode estar acontecendo com você? Então, nessa aula de hoje, eu vou te ensinar a identificar como isso acontece, vou te explicar quimicamente por que essa vontade de doce vem, vou explicar para você o que fazer quando essa vontade de doce vir e vou te passar 10 estratégias para que você consiga controlar a sua vontade de comer doce. Antes de tudo, você precisa entender o que acontece. Quais são os problemas e se é que existem problemas do consumo do açúcar. O que pode acontecer quando a gente consome o açúcar? O que acontece no nosso metabolismo quando a gente consome o doce, o açúcar? Ok? Vamos lá. O que acontece? Bom, primeira coisa que você tem que saber. Toda vez que a gente consome açúcar, toda vez, mesmo que você esteja em déficit calórico, ou seja, num processo de emagrecimento controlando calorias, toda vez que você consome açúcar, o açúcar é um carboidrato. E um carboidrato chamado simples, numa categoria que faz com que ele seja definido em função do tempo que ele leva para ficar disponível enquanto fonte de energia dentro da tua corrente sanguínea. Então, é uma energia que é colocada de forma imediata. E que naturalmente, dificilmente você vai gastar de forma imediata, a não ser que você estivesse comendo alguma coisa doce, um pedaço de bolo de chocolate, correndo na esteira ao mesmo tempo, talvez você ainda conseguisse consumir toda a energia calórica que está sendo disponibilizada em forma de glicose, de forma imediata na tua corrente sanguínea. Então, o que acontece de forma prática e hormonal para que você entenda? Toda vez que você consome glicose e você tem pico de glicose, você vai ter uma substância chamada insulina, que é o grande carreador da glicose. É ele quem tem, é a insulina, este hormônio, que tem a responsabilidade de pegar esta glicose circulante da tua corrente sanguínea e levar para dentro das células. Como também tem a responsabilidade de estar fazendo com que essa glicose que vai para dentro das células, caso as suas células já estejam cheias e satisfeitas de fonte energética, seja transformado em reserva e sempre vai ser gordura. Se você assistiu minha live ontem, eu te expliquei que quando acontece a transformação da reserva em gordura, existe produção de subprodutos, que são chamados radicais livres. E esses radicais livres fazem o que com o nosso metabolismo, meus amores? Esses radicais livres promovem a oxidação celular, trazendo envelhecimento precoce, desregulando toda a nossa cascata hormonal, atuando sobre a hipófise como agente inflamatório e desregulando o teu metabolismo como um todo. Bom, só por aí a gente já sabe que não tem nada de bom, efetivamente, que a gente tenha vindo da fonte açúcar. Mas o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode resolver isso? Eu preciso que vocês entendam que existem, hormonalmente falando, 2 neurotransmissores exclusivamente envolvidos nesse processo. Lembra que se você está aqui comigo, você já sabe, tudo é química. Quando você vê um pedaço de bolo de chocolate, ou quando você vê uma maçã, ou quando você vê um cacho de uva, ou quando você vê um brigadeiro, ou quando você vê, não sei, uma bala de goma, por exemplo, você tem clareza de entender que são alimentos diferentes. Metabolicamente falando, para o seu e para o meu organismo, tudo se define a carboidratos, proteínas e lipídios. É isso, não tem outro. Vem de fontes alimentares diferentes, mas se define a isso. Então, o que acontece na prática? Quando nós temos uma necessidade maior de comer o doce, está totalmente ligado a um déficit de produção, demanda e disponibilidade de 2 neurotransmissores importantíssimos, chamados serotonina e dopamina. Bom, então a chave de tudo isso é tentar descobrir como eu faço para estimular e aumentar os níveis de dopamina, como eu faço para estimular e aumentar os níveis de serotonina sem que eu precisasse me utilizar do açúcar, sem que eu precisasse me utilizar do carboidrato inicial. E por que o açúcar? Porque o açúcar tem uma característica muito especial. Ele dispõe e predispõe rapidamente uma quantidade energética muito alta, estimulando esses 2 neurotransmissores, serotonina e dopamina.
E quando você tem mais serotonina, e quando você tem a percepção de mais serotonina, você tem a percepção de bem-estar. Quem nunca comeu um pedaço de chocolate ou um pedaço de bolo e se sentiu quase como se fosse abraçado? E por que isso acontece? Alguém já viu um bolo de chocolate abraçando alguém? E por que a sensação parece que é tão reconfortante? Entenda que a química e toda química vai ter uma reação que vai desencadear numa reação emocional, certo? Então, por que a gente parece que se sente abraçado por aquele brigadeiro? Por que parece que a gente se sente abraçado por aquela coxinha? Por que a gente tem essa sensação tão forte? Porque nós temos produção aumentada de serotonina e dopamina nesse momento. E eu diria para vocês, se não fosse todos os efeitos colaterais que o açúcar faz em nosso metabolismo, não teria nada de errado. Porque se sentir bem, não tem nada de errado. Comer algo que você se sinta feliz, não tem nada de errado. Qual é o grande problema? São os efeitos colaterais que sobram disso. É como você ter uma relação com alguém que quando está com você, está te abraçando, está te beijando, é tudo maravilhoso. Mas, tirando esse tempo, você está o tempo todo brigando com a pessoa e a sua vida é um constante nervoso. Esse bem-estar momentâneo não justifica você sustentar de forma longa e contínua uma relação que te faz mal, que não te traz paz e que não te traz amor e bem-estar. Da mesma forma, é a relação química que a gente mantém com o açúcar. Da mesma forma, é a relação química que a gente mantém com os alimentos que trazem açúcar para dentro do nosso metabolismo. E que por um lado trazem produção de serotonina, por um lado trazem bem-estar, pelo outro lado vão fazer você envelhecer precocemente. Risco de desenvolver mais doenças, risco de desenvolver doenças coronárias, diminuir a longevidade, doenças inflamatórias, Alzheimer, doenças reumáticas, doenças inflamatórias. Nada disso vale essa escolha. Então, qual é a minha função com vocês hoje? Se o problema, vem cá, que a química, nossas lives começam em comida e a gente termina aqui continuando em química. Então, se a questão toda, pensem comigo um pouquinho, se a questão toda é como é que eu faço para quimicamente aumentar a serotonina e dopamina sem ter que me utilizar do açúcar, o que eu faço? Por onde eu começo? É por isso que eu estou aqui hoje. Eu vou te ensinar por onde começar. Mas antes, você precisa entender que eu não estou achando isso, não é um achismo, né? Se você acabou de me conhecer, você vai dizer, mas da onde que essa nutricionista tirou isso, né? Você precisa saber que a forma e o mecanismo de ação do açúcar, ele tem uma forma de recompensa imediata percebida pelo nosso cérebro muito parecido com drogas ilícitas. Né? Por que ilícitas, Nutri? Porque são as drogas lícitas, é aquela que a gente compra. Os anti-inflamatórios, analgésicos também são drogas. Mas as drogas ilícitas, né? São aquelas que causam dependência. Então, eu vou te mostrar aqui para você entender como isso é importante. Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Foi publicado, aqui eu trouxe uma partezinha de um estudo científico, aonde eu vou mostrar para vocês o que quimicamente acontece. Pessoas viciadas em açúcar deveriam ser tratadas, isso é um estudo científico, da mesma maneira que pessoas dependentes de drogas, revela um novo estudo, de acordo com a pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália. Os efeitos do açúcar no cérebro são parecidos com o mecanismo responsável pelo vício em cocaína. Então, se agora você achou que eu enlouqueci de vez, eu vou pedir para você que quando a gente desligar, não agora essa live, que você digite no Google como eu fiz hoje de manhã. E olha só o que talvez você vá encontrar ali no Google como eu fiz hoje de manhã. Olha aqui, tá? Açúcar causa dependência similar à cocaína, revela estudo. Biscoito recheado vicia tanto quanto cocaína, diz estudo. E se você só digitar lá, efeito do açúcar no cérebro, você vai achar dentro do Google comum, que é onde todo mundo pesquisa, várias informações como essa. Mas tudo bem, o Google também não é uma fonte 100% lícita, né? E eu muitas vezes te digo isso. Então você vai digitar algo chamado Google Acadêmico. E o Google Acadêmico é um compilado de estudos científicos. Lá não tem achismo, lá não tem revista paga, não tem matéria paga, não tem nada disso. Lá tem um compilado de estudos científicos. E você vai digitar no Google Acadêmico o risco do açúcar e o vício cerebral. Ou vício em açúcar e vício em cocaína. Qual a relação?
E depois que você fizer isso, você vai entender que é muito além de somente se preocupar se esse açúcar oxida suas células ou não, se esse açúcar traz radicais livres ou não, e se esse açúcar diminui a sua longevidade ou não. Então, sabendo que não tem nada a ver com achismo, sabendo que tudo isso aqui é embasado cientificamente, eu vou para frente com vocês, eu vou dar mais um passo. Publicado pelo PLSO One, trabalho mostra que o consumo excessivo de açúcar eleva os níveis de dopamina no organismo, de forma similar ao que acontece com a cocaína. A ingestão frequente do produto por longo período, o açúcar, porém, acaba levando a uma redução na produção de dopamina pelo corpo. Com isso, a pessoa sente necessidade de consumir ainda mais açúcar para alcançar os níveis anteriores de dopamina e evitar estados de depressão. O mesmo ocorre com dependências de cocaína. A dopamina é uma substância neurotransmissora que atua, entre outras coisas, no controle de sensação e prazer. Ou seja, quando o cérebro libera dopamina, o indivíduo se sente bem. O consumo prolongado do açúcar causa efeito contrário na produção de dopamina, fazendo o corpo produzir menos substância dopamina. Isso leva a pessoa a comer mais. E ainda esse estudo da neurocientista Selena, da Universidade Keslan, complementa. Também descobrimos que, além do risco maior de sobrepeso, animais que mantêm o grande consumo de açúcar e comem compulsivamente na fase adulta enfrentam consequências neurológicas e psiquiátricas, afetando o humor, motivação, levando à depressão e à ansiedade. O que eu quero te falar com esta live, baseado em estudo científico, eu vou te passar a seguir 10 passos importantes que eu separei para que você possa controlar e entender um pouquinho mais a respeito do açúcar. É um efeito cíclico. Quanto mais açúcar você consome, mais dopamina você consome. No entanto, a forma de produção de dopamina estimulada pelo açúcar começa a ficar diminuída. O estímulo começa a ficar diminuído. E cada vez você precisa de mais açúcar em quantidade para ter a mesma quantidade de dopamina e bem-estar que você sentia antes. E daí, se de repente você se satisfazia com um pedacinho de chocolate, quando você começa a aumentar o pedaço, parece que você come mais. E você fala, nossa, eu tinha o hábito de comer pouco doce, agora estou comendo tanto doce, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo me controlar, eu sou fraca. Não é essa a verdade. Você tem um efeito rebote químico e científico, mostrando para você que sim, o seu cérebro está trazendo para você a seguinte informação: coma mais, porque o tanto que você me ofertou antes não é o mesmo tanto de agora. Então, eu sei como resolver isso. Eu te dou mais vontade de comer doce, e quando você tem mais vontade de comer doce, você come mais doce. Quanto mais doce você come, mais vontade você vai ter de comer doce. Isso a nível neuronal. A seguir, eu vou te explicar o que acontece a nível intestinal, que são duas ações químicas importantes que a gente tem no nosso metabolismo. Ok? Bom, vamos lá. Olha só que lindo, nós já estamos aqui com quase 500 pessoas entre YouTube e Instagram. Parabéns, meus amores. 12:30, vocês virem aqui comigo. Muito obrigada, gratidão. Depois compartilhem essa live, por favor. Eu tenho certeza que esse conhecimento, ele é importante e a gente tem que distribuir para muitas pessoas. Bom, você já entendeu comigo aqui do começo dessa live que não estou aqui para falar mal do açúcar sacarose, te explicar qual é o melhor tipo de açúcar, não estou aqui para te explicar qual é o melhor tipo de adoçante. Eu estou aqui para te dizer quimicamente que os açúcares aumentam a produção de serotonina e dopamina e quando isso acontece você se sente mais feliz, você sente mais bem-estar e por isso compulsivamente você vai ter uma tendência a procurar a comer mais açúcar. Mas como a gente resolve isso? Quais seriam as duas bases para resolver isso? Base número 1, aumentar dopamina e serotonina. Quais são as outras formas que nós temos de aumentar dopamina e serotonina? E agora chegou a vez do seu caderninho, porque eu vou te passar 10 formas de você aumentar a tua dopamina e tua serotonina 100% natural, sem que você precise ficar dependendo do doce, loucamente e entrando nesse ciclo sem fim. O objetivo nosso, melhorar a qualidade das bactérias intestinais. Olha só, quando a gente consome o açúcar ele agride as nossas bactérias saudáveis. O açúcar, ele mata as nossas bactérias saudáveis.
ele vai acabar com o que a gente chama da nossa flora intestinal, os nossos probióticos naturais. Nós temos probióticos naturais. E a fermentação desse açúcar diminui a qualidade dos teus probióticos naturais. E aqui eu tenho uma outra revelação importante para te fazer, que eu vou te explicar mais lá na Semana Emagrecedora Metabólica, que são estudos científicos provando que as pessoas que são mais magras, naturalmente, em relação às pessoas que têm sobrepeso e obesidade, são pessoas que têm flora intestinal diferente. As pessoas que são mais magras, elas têm naturalmente mais bactérias emagrecedoras, mais bactérias otimizadoras de metabolismo, mais bactérias probióticas que as pessoas que têm sobrepeso e obesidade. E por isso você tem tanta dificuldade de fazer tudo isso sozinho. A boa notícia é que tem gente que nasce assim, ou da outra forma. Quem nasce com sobrepeso, com tendência a sobrepeso e obesidade, por ter menor qualidade de bactérias probióticas, tem sim como resolver isso. E é o que eu vou te ensinar na Semana Emagrecedora Metabólica. Ok? Bom, então agora vamos para os 10 passos. Legal? Quem está gostando aí da live, coloca para mim um joinha. Quem está comigo aqui no YouTube, se puder, ali embaixo tem um dedinho assim, ó, né? Coloca ali o dedinho assim, ó, que está curtindo, isso aumenta a entregabilidade. Quem puder, já coloca ali para mim para compartilhar, né, a nossa live, o nosso conteúdo, porque a gente está só começando, gente. Essa é a terceira live de uma série de 15 lives, fora a Semana Emagrecedora Metabólica. Nós vamos terminar as próximas 3 semanas com 20 aulas. Um conteúdo que nem na faculdade as minhas colegas nutricionistas viram, porque eu também não vi esse conteúdo e eu estou trazendo para vocês numa linguagem simples, para vocês entenderem e ficarem PhD de conhecimento hormonal e metabólico. Porque vocês precisam saber disso para que vocês consigam ter resultado. Ok? Vamos para frente? Obrigada, gente. Ai, que triste, tinha travado os comentários, achei que ninguém mais estava gostando. Ficou parado num ali. Falei, oxa, gente, ninguém está gostando. Tô brincando. Vamos lá. 10 passos. Bom, passo número 1. Comer comida de verdade e em quantidade adequada. Quando o seu metabolismo sente falta, presta atenção, ferro, magnésio e zinco, ele vai ter baixa de serotonina, ele vai ter baixa de dopamina. Nutri, por que quando eu tenho baixa de ferro, e olha só, se você tem tendência a ter anemia, você tem tendência a ter menor produção de serotonina e dopamina. E você pensa, nossa, eu estou tão cansada, é porque eu tenho anemia, eu tenho menor oxigenação. Não, tem a ver com neurotransmissores, tem a ver com bem-estar, dopamina é alegria. Capacidade cognitiva, falar, pensar, vamos, vontade de sair para a rua. Ok? Então você precisa comer comida de verdade. Porque quando você não come comida de verdade, você tem falta nutricional. Não tem a ver com quantidade calórica, tem a ver com nutriente. O nosso corpo ele é feito de forma macro, carboidrato, proteínas e gorduras. Daí tiramos a energia. De forma micro, vitaminas e minerais, importantes para as reações químicas. Lembra que você já aprendeu que energia vem desses macronutrientes, mas para que essa energia seja transformada e utilizada da forma corrente, são os micronutrientes que têm essa função tão importante. Então, coleguinhas, olha só, comer todo dia a mesma comida está errado. Comer só alface no almoço e dizer que comeu salada está errado. Comer só banana e maçã todos os dias e dizer que comeu 2 frutas por dia está errado. Você não vai resolver o problema de qualidade nutricional e você vai continuar tendo dificuldade em controlar a tua qualidade alimentar e tua vontade de comer doce. Você tem aqui o que a gente chama de fome oculta. Fome oculta é quando nós temos um paciente com fome de micronutrientes. Você tem falta de vitaminas e minerais. E isso o teu corpo starta como um processo de fome. É como se você tivesse um buraco negro, é uma fome que você come e não mata a fome. Porque você está em desequilíbrio nutricional. Então, o seu corpo fica mandando mensagem de fome para você comer, 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 para que você mate uma fome que não existe. Mas ele está tentando saciar uma fome nutricional. Como é que eu resolvo isso? Comida de verdade colorida, bem balanceada. Comida de verdade, nada de diet light. Comida de verdade. Estratégia número 2, ok? Estratégia número 2, tirar doces da sua casa.
Você já aconteceu com você de você acordar um dia, abrir o seu portão e entrar correndo porta dentro um pacote de bolacha recheada e parar na sua despensa? Já aconteceu alguma vez na sua vida de correr para a mesa do seu escritório uma barra de chocolate? Você já viu um pacote de salgadinho invadindo a sua casa? Quem trouxe ele? Como ele chegou até a sua casa? Seja responsável, você comprou. Você trouxe. Seja honesta com você, seja honesto com você. Você fez isso. Não compre. Tire doces da sua casa. Tire comidas que não te façam bem. Se você tiver comida ruim disponível, você vai comer comida ruim disponível. O seu cérebro, ele é programado para ser um poupador de energia extremamente eficiente. É muito mais fácil abrir um pacote de chocolate do que descascar um abacaxi ou uma manga. Entende isso? Já vou te ajudar quem trabalha com doce. Vai chegar a vez aqui. Entende isso? Então tira os doces da sua casa. Tira para que você possa controlar. Tenho vontade de comer doce. Quando você tiver vontade de comer doce, saia e vá comer um pedaço de doce verdadeiro, mas não um doce meia boca. Olha só, deixa eu te falar, eu tenho vontade de comer doce. Claro que tenho. Mas quando eu tenho vontade de comer doce, eu como um doce de verdade. Eu adoro torta de requeijão. Adoro torta de requeijão. Tenho uma história infantil para contar para vocês, um dia eu conto. Não muito bem sucedida, porque eu comi toda a torta de requeijão de uma festa de aniversário. Não foi bom para mim. Né? Então, assim, eu tenho vontade. Então, o que eu faço? Eu vou lá e como uma torta de requeijão, mas eu escolho o doce. Já que é o doce, é o doce. Não é uma porcaria. Porque ele não vai matar de verdade a minha vontade de comer doce. E vai me tirar a oportunidade de comer um doce de verdade. Ok? Ok? Tá errado, Daisy? E traz o teu marido para a live. É bom para você e bom para ele. Gente, quem vive em casal, vocês estão construindo uma vida junta. Por que comprar coisas que fazem mal? Trazem comidas que fazem bem, né? Façam aí uma gentileza um ao outro. Um dia um descasca uma fruta, outro dia o outro descasca a fruta. Um dia um lava, o outro serve, né? Mais pra frente eu falo para vocês um pouquinho das 5 linguagens do amor, que a gente pode tentar construir uma relação oferecendo e cuidando um do outro. E comida saudável entra nisso sim, ok? Número 3, cuide do seu emocional. Estresse, nervoso. Quimicamente, quando você está com o seu emocional alterado, você sempre vai ter aumento de cortisol. O aumento de cortisol irá fazer diminuir a dopamina. E quando diminuir a dopamina, você vai ter vontade sim de comer doce. Então, buscar fazer algo que você goste verdadeiramente, olhar o que starta teu processo de estresse, né? Por que eu fico estressada? O que me incomoda? Não se coloque nessa situação, não aceite. Não dê proporção ao que não precisa. Eu costumo aqui em casa dizer para o Ricardo, né? Às vezes a gente vai discutir alguma coisa porque a gente não concorda em tudo. Então a gente vai discutir alguma coisa, eu falo para ele assim, agora faz tempo até que a gente não discute, né, amor? Eu falo assim para ele, olha, a gente vai se separar por causa disso? Dele, não. Falei, então nem vamos discutir, vamos só conversar um pouquinho a respeito. Às vezes a gente gasta uma energia tremenda para uma coisa que nem deveríamos ter gasto tanta energia assim. Nos alteramos emocionalmente e temos impactos químicos importantes no nosso corpo. Fora os registros emocionais que a gente faz, de raiva, de frustração, de coisas engolidas e não faladas, ou coisas faladas que não poderiam ter saído. Então, o item número 3, cuide do seu emocional, não se coloque em situações que você sabe que não vão ser boas para vocês. Não se coloque. Evite isso. Nutri, o que é? Para não ter confronto? Não, é para você viver melhor e feliz. Será que é melhor sempre ter razão ou será que é melhor ser feliz? A escolha é tua. Nem sempre a gente precisa ter razão. E até porque se a razão for fazer isso, né? Não vale a pena, ok? 4. Ter opções de alimentos doces saudáveis. Olha só, tem várias receitas. Inclusive, se você for agora no meu feed lá no Instagram, você vai ver várias receitas de doces saudáveis. E você pode preparar algum desses doces e deixar congeladinho lá no teu freezer.
Deu vontade de comer um doce, vai lá e descongela esse doce e come o doce. Mas come um doce que te faça bem. Porque existe uma outra questão que vai voltar ao emocional. Quando você come um doce e esse doce não é bom, você sente depois que você comeu esse doce porque você não queria, você não era aquilo que você desejava, você sente culpa. Quando você sente culpa, de novo você diminui a produção de dopamina e serotonina. E quando você sente culpa, você registra um insucesso. E você diz para você, eu nunca consigo me controlar. Eu sou assim mesmo. Isso é fracasso. Registrar fracasso não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa registrar sucesso. Eu consegui. Eu estava com vontade de comer doce e eu comi um doce. Mas era um doce saudável. É um doce de uma receita que eu aprendi a fazer e ficou gostosa. Entende isso? Ok? A Eliane colocou, o teu quindim, a tua queijadinha, aff. É isso, gente. Quindim e queijadinha saudável. Tá no meu feed a receita. Olha lá. O quindim tá lá. Olha lá. Ok? Número 5, cuide do seu intestino. Promova mais bactérias do bem. Limpeza e controle intestinal. Consumir mais fibras. Biomassa de banana verde. Eu vi alguém colocando aqui, importantíssimo que você faça consumo. Aveia. Controlar o teu intestino. Conseguir evacuar todos os dias. Ter qualidade intestinal. 80% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. 80% do que te deixa alegre é no seu intestino. Como você pode tratar mal o teu intestino, não dar relevância para ele, se é ele que te faz feliz? Ok? Vou falar mais de intestino nas outras lives. Número 6, aumentar coisas que te dão prazer, sem ser comida. O que você gosta de fazer? Né? Nutri, eu gosto de dar um abraço, eu gosto de fazer uma ligação para alguém que você gosta, ouvir a voz de alguém que você gosta do outro lado. Eu gosto de ver um filme, né? Eu gosto de ler um livro, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de fazer uma meditação, eu gosto de costurar, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de dar uma andada no sol. Faça isso. Quando você faz algo que você gosta, você aumenta o teu nível de dopamina e serotonina. Ok? Número 7, e essa é polêmica, certo? Essa é polêmica. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Quem está chegando depois, a live vai ficar salva. Esse conteúdo é incrível e eu espero que ajude muitas pessoas. Número 7 é polêmico. Diminuir o consumo de bebida alcoólica. Por quê? O que tem a ver o consumo de doce? Quando você consome bebida alcoólica, você tem mais vontade de comer doce. Não, Nutri, quando eu consumo bebida alcoólica, eu tenho vontade de tomar água, porque bebida alcoólica é diurético. Mentira, bebida alcoólica não é diurética, não. Então, vamos lá. Vou começar pelo começo e vou mostrar para vocês aqui, porque aqui é tudo estudo científico. E, Cláudia, e agora, né? E agora? Tá? Então, vamos lá. Vem cá. Vamos lá que eu vou te ajudar como é que a gente faz, tá bom? Eu vou fazer uma live para vocês de biomassa de banana verde. Fique tranquila, é super simples isso. Eu vou postar para vocês. Prometo que essa próxima semana vai ter um conteúdo de biomassa de banana verde, ok? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho de bebida alcoólica. Vou parar só um pouquinho aqui os comentários, para que vocês vejam a quantidade calórica. Ri, você coloca pra gente ali? Tá no YouTube e estamos aqui no Instagram, ok? Aqui do ladinho, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer mais, para que vocês possam mostrar para as suas companhias, para os seus maridos, para as pessoas com quem vocês dividem a sua vida, a questão da bebida alcoólica. Questão número 1 da bebida alcoólica, questão calórica, né? Então, veja ali que eu deixei para vocês quantos ml e quantas calorias a gente tem nas bebidas alcoólicas, certo? Quantas calorias a gente tem nas bebidas alcoólicas. Cerveja, no vinho tinto, no vinho branco, na vodka, no uísque, no champanhe. Meninas, olha só, mulheres adoram champanhe, né? 175 ml tem 126 calorias, né? Um copinho pequeno. Caipirinha, cachaça, a batidinha, a margarita, o saquê, o chopp e a gin tônica. Bom, essa é a primeira questão calórica. Segunda questão muito importante, tá? Vou parar aqui o compartilhamento para explicar para vocês e vou depois compartilhar nos grupos
de quem está inscrito na Semana Emagrecedora Metabólica, essa arte que tem as calorias por drink para que vocês possam salvar aí e deixar com vocês para consulta. As bebidas alcoólicas, elas são antiprobióticas, ou seja, as bebidas alcoólicas matam aquelas bactérias que são do bem, que controlam a tua vontade de comer doce. Então, quem bebe, quem consome bebida alcoólica e tem vontade de comer doce, está dando o gatilho que o seu intestino precisa para ter mais vontade de comer doce. Então, tome cuidado. Nutri, você está falando que a gente não pode beber nunca? Não, não é isso. Eu estou dizendo para você, olha só. Deixa eu colocar aqui um parênteses bem importante. Ninguém fica doente de um dia para o outro, né? Acordei diabética. Nossa, acordei hipertensa. Isso não acontece. Acordei com 30 quilos a mais. Isso não acontece. O que acontece são hábitos errados que se repetem diariamente e que vão promover em você um efeito acumulativo, trazendo uma consequência que irá startar numa situação de um dia para o outro. Mas ninguém fica doente de um dia para o outro, ninguém aumenta 30 quilos de um dia para o outro. Ok? Então aí é para você se conscientizar da quantidade e da qualidade. Sempre quantidade e qualidade. Número 8, fazer exercícios físicos, preferencialmente pela manhã com exposição solar. Uma caminhada. Quando a gente faz exposição solar, nós temos naturalmente o aumento da serotonina. Vocês já viram que parece que quando tem mais sol a gente fica mais feliz? Quem mora aqui em Curitiba, que nem eu, sabe do que eu estou falando. Tem dias que está nublado, né? Curitiba e Inglaterra, diz que são as cidades que têm aí menos quantidade de sol disponível por ano. E daí quando a gente fica com menos sol, parece que a gente fica assim meio murchinho, meio tristinho, né? O que tem a ver? Produção de serotonina, né? Então os raios solares, né, UVA e UVB são importantíssimos para a produção e agem diretamente na melanina da nossa pele, estimulando a produção de serotonina e bem-estar. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Que mais? Número 9. Consumir mais alimentos ricos em triptofano. O que é o triptofano? Depois, quando acabar a live, vocês podem pesquisar aí. A palavra triptofano. O que é o triptofano? Triptofano é o precursor da serotonina. Sabe o que é um precursor? Aquele que estimula. Sabe o personal trainer? Sabe o personal trainer que vai lá, faz de novo, vai, né? Ele seria o nosso precursor. E o triptofano é um precursor da serotonina. Aonde você tem alimentos que tenham triptofano? Vou dar alguns exemplos para vocês. Nozes e castanhas. Qual é o cuidado calórico? 100 gramas de nozes e castanhas tem em torno de 600 calorias. Então, porciona, né? 2 a 3 por dia é suficiente de quantidade de triptofano. Ok? Que mais? Os peixes gordinhos com ômega, né? Que eu expliquei ontem, inclusive, na live. Atum, sardinha, salmão, arenque. São peixes que são ricos em triptofano. Queijos amarelo também tem triptofano. E o nosso querido abacate, que é riquíssimo em triptofano. Então, incluir um desses alimentos no seu dia é importante para auxiliar na produção da serotonina e ajudar a controlar a vontade de comer doce. Número 10, e daí tem mais 2 extras que eu deixei aqui para vocês. 3? 3 extras. Estamos fechando. Número 10, sono. Se você não dormir bem, e aqui eu vou te pedir um favor e um cuidado imenso. Tome cuidado se você tem o hábito, melhor. Tome cuidado se você tem insônia, para que você perceba se essa insônia é uma insônia de fonte efetiva de falta de sono ou se essa insônia se tornou um hábito. A gente já sabe hoje que muitas pessoas começam a perder o sono, assim como o nosso metabolismo se acostuma a acordar em um específico horário, quem tem problema de insônia passa a ter um efeito cíclico de passar a acordar sempre no mesmo horário sem necessariamente estar com insônia, mesmo tendo sono, porque estimulou o despertar. E quando isso piora? Quando você se alimenta de madrugada.
Quando você se alimenta de madrugada, você desregula dentro do que a gente chama de crononutrição, algo que eu vou te explicar muito na Semana Emagrecedora Metabólica, que é qual alimento comer em qual horário, em função do teu relógio biológico, para fazer com que os teus hormônios que estão ativados em cada momento do dia, a gente tem uma ativação hormonal diferente. A ativação hormonal que a gente tem de manhã não é a mesma da noite. Logo, comer a mesma coisa de manhã e comer a mesma coisa de noite não vai dar bom. E é isso que eu vou te ensinar na Semana Emagrecedora Metabólica. Mas agora, quando eu falo para você de controle de vontade de comer doce, você tem que saber que se você começar a comer de madrugada, enquanto você está, que você deveria estar dormindo, você começar a fazer um estímulo hormonal de produção enzimática, inclusive, e que depois você vai ter o hábito de acordar de madrugada mesmo estando sem fome. Então, cuidado, não faça isso, no máximo um copo d'água. Tente voltar a dormir, tente relaxar e voltar a dormir o mais rápido possível. Não estimule a tua falta de sono de madrugada quando ela surgir. Não proporcione isso, porque daqui a pouco isso vira um hábito e você tem dificuldade em regularizar o teu sono, e é durante a noite que a gente faz todo o reset hormonal. É durante a noite que toda a qualidade intestinal se regenera. É durante a noite que a gente tem a maior produção de serotonina, para que você possa ter maior bem-estar para o dia seguinte. Ok? Importante isso. Bem importante isso, tá? Dicas extras. Vontade de comer doce após o almoço. Nutri, tenho muita vontade de comer doce após o almoço. O que eu posso fazer? Uma dica bem simples, bem prática, escove os dentes. Você já viu alguém com vontade de comer doce depois que escova os dentes? Não, né? A gente escova os dentes e não dá vontade de comer nada de doce, porque o paladar que a gente registra quando a gente come qualquer coisa depois que escovou o dente é ruim. Então, o teu cérebro fala, ai não, nem vem com esse doce agora que você já escovou o dente, que vai ficar ruim esse gosto, não quero saber. Então, escove os dentes logo após o almoço, ok? Porcione o doce, certo? Você comprou uma barra de chocolate e você quer comer essa barrinha de chocolate. Quebre os quadradinhos e porcione. Pegue para você, não pegue a barra inteira e coloque do seu lado. Vai ser inevitável você comer até ela acabar. Porcione, esse é o segredo. Ninguém engorda por comer chocolate. Se engorda pelo excesso do consumo dos alimentos. Não estou aqui nessa live dizendo para você parar de vez de comer doce e é proibido comer qualquer tipo de doce. Estou aqui explicando para vocês que o excesso piora e faz você ter mais vontade de comer ainda mais em excesso. E te dei estratégias para aprender a controlar, porque a nossa busca única e exclusiva é sempre pelo equilíbrio. Outra questão, prefira os doces com maior valor nutricional, né? Então vai comer um chocolate, prefira chocolate acima de 50%. Por quê? Porque além de você matar a vontade de comer um doce, você ainda se beneficia dos flavonoides presentes no cacau, que tem uma ação antioxidante importante. E tudo que a gente quer é ter uma ação antioxidante mais efetiva para diminuir radicais livres, prevenir envelhecimento e doenças oportunistas. Certo? Tá? E agora, deixa eu explicar uma coisa para finalizar a nossa live. Quando a gente tem muita vontade de comer doces, é porque você tem baixa de serotonina. Quando você tem muita vontade de comer salgado, é porque você tem baixa de dopamina. Então, são neurotransmissores diferentes. Diferentes. E por isso tem pessoas que têm mais vontade de comer doces e mais vontade de comer salgado. Qual é a estratégia? Se você tem mais vontade de comer salgados, você precisa focar em fazer algo de atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente tem muito mais produção de dopamina. Quando você tem mais vontade de comer doce, você precisa fazer mais coisas que promovam relaxamento, que você module o teu estresse. Isso tem a ver com biotipo, jeito que cada um é. Nem vou entrar hoje em tipagem sanguínea, que eu ainda podia dizer para vocês que dentro do conceito de dieta do tipo sanguíneo, a gente tem necessidades de doce diferente por tipos sanguíneos. Então, quando a gente fala de forma muito simples, essas são as 10 dicas importantes. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, né? Se você colocar em prática, você vai conseguir. Simone, minha amada, perguntou, qual é melhor então, gostar de doce ou salgado? Simone, tanto faz. O melhor é você entendendo que dentro do que você gosta, você consegue comer o que te satisfaz, sem exageros, e por você não exagerar, você faz a manutenção da sua vida e da sua longevidade. Esse é o grande objetivo.
Esse é o grande objetivo de ter conhecimento e entender. Esse é o grande objetivo de ter conhecimento e entender a respeito de cada refeição. Gente, eu tô amando, tá cheio de pergunta aqui embaixo, que lindo vocês, né? Que lindo. Selma, tem que controlar, cuidar do intestino do seu marido ali, né? Para ele te ajudar, para ele ficar bem, para ele viver muito. E os homens, inclusive, eles têm uma tendência, por biotipo, a fazer aumento de gordura ponderal, que é essa gordura de região abdominal. E o consumo do açúcar estimula isso muito mais. Então, toma muito cuidado. E essa gordura, ela traz riscos coronarianos, infarto e AVC, principalmente em homens, né? Do que a gente fala de meia idade. Quando a gente pega os homens ali a partir dos 40 anos até os 55, 57 anos. Essa é a idade de risco de infarto, ok? Meus amores, hoje eu não vou entrar em outros assuntos, eu vou fazer uma coisa bem importante. Vou me organizar aqui para fazer lives só para responder perguntas de vocês. Meu pai também era caminhoneiro, agora se aposentou, Selma. Olha só, vou fazer para vocês, tá? Um momento só para vocês tirarem dúvida comigo, combinado? Na próxima semana, a gente vai ter dias ali de mentoria e vocês vão poder tirar dúvidas comigo ao vivo. Então, eu vou escolher aqui embaixo no Instagram, tem várias pessoas que clicam ali para participar, né? E daí eu vou clicar ali, vou escolher uma pessoa aleatória, né? Se a pessoa estiver ao vivo e quiser entrar, vai vir tirar dúvidas. E também vou responder as dúvidas de vocês, tá? E também vou tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Certo? De antemão, quero agradecer muito o carinho de vocês estarem aqui comigo. Obrigada novamente por estarem participando dessa live nesse horário, 12:30, né? E eu quero muito que vocês consigam, com essas informações, mudarem as suas vidas. Sem terrorismo, né? Sem achismo, consciência, aplicando. Não queira também pegar essas 10 listas e esses 10 itens, né, que eu passei. Então pensa, passei 7 na segunda, mais 7 ontem, mais 10 hoje. Nutre do céu, já tem 24 coisas para eu fazer, né? Você vai enlouquecer se você colocar tudo. Eu vou te pedir que você faça cada dia 1% melhor. Escolha algo e mude. Cada dia 1%. Se cada dia você fizer 1% melhor em relação ao dia anterior, ao final de 100 dias, você terá feito 100% melhor. Ou seja, a tua vida terá totalmente diferente. Escolha algo que faz sentido dentro disso tudo que eu te falei e que você se conecte mais e que seja mais voltado à tua realidade, à tua vida e coloque em prática. Se você só vir aqui, me ouvir e não colocar nada em prática, você vai ter uma obesidade mental. Muito conhecimento sem nada de feito. E isso não vai funcionar. Então, eu quero convidar vocês hoje já para a gente instituir o nosso lema, que é eu quero, eu consigo, colocar um item desses em prática por dia. Eu quero e eu consigo, vai ser o lema nosso nas próximas lives. Eu quero e eu consigo colocar um item em prática. Eu quero e eu consigo mudar a minha vida com conhecimento científico. Eu quero e eu consigo, ok? Eu quero e eu consigo. Certo, meus amores? Amanhã a live é às 20 horas. Vamos já ver qual que é o conteúdo? Peraí, só um pouquinho, tá, meus amores? Já vou confirmar com vocês aqui o conteúdo. Tô com o cronograma aqui na mão. Me dá um minutinho. Amanhã é dia 19. O que comer no jantar para emagrecer? O que a gente come para emagrecer no jantar? E eu vou além. O que comer no jantar para emagrecer e retardar o processo de envelhecimento, aumentar a longevidade? O que eu como à noite para melhorar a longevidade? O que eu como à noite para conseguir emagrecer? Amanhã, às 20 horas, tem mais uma live. Eu espero vocês. Combinado? Certo? Eu quero e eu consigo. Isso, Cleo? Eu quero e eu consigo. Eu quero, eu consigo. Perfeito? Um beijo para vocês, uma ótima tarde, se cuidem. Ó, a vontade de comer doce, escolhe uma estratégia e colega ali, tá? Coloca ali. Hashtag eu quero, eu consigo, nós vamos conseguir, tá bom? Um beijo para vocês, meus amores. Uma ótima tarde e obrigada pela companhia.